Olá pessoal, meu nome é Hannah, eu sou professora de Ciências e Biologia. Atualmente estou fazendo mestrado em Bioquímica e na última aula postei sobre os procariontes. Quem não assistiu pode assistir e nessa aula de hoje eu vou falar sobre os eucariontes. Nós temos dois tipos celulares, as células eucariontes e as células procariontes. Nessa aula vamos falar sobre os eucariontes, que são células maiores e mais complexas. Dentro das células eucariontes nós temos uma subdivisão, que são as eucariontes animal e eucariontes vegetal. Características gerais da célula eucariótica. A célula eucariótica animal e vegetal, elas são maiores e complexas. Elas têm inúmeras organelas. Se a gente compara com a célula procariótica, ela tem presença ali de inúmeras organelas, coisa que a célula procariótica não tem. A gente também tem uma característica da célula eucariótica, que é a presença de núcleo. Nunca esqueça disso. Ela tem um núcleo delimitado ali por uma membrana. Tá? E a célula procariótica não tem. Lembra da aula da célula procariótica? A gente vê ali que o DNA circular ele fica em uma região do citoplasma da célula. Aqui nas células eucarióticas a gente tem a presença de um núcleo. Dentro desse núcleo a gente também tem um nucleolo, tá? Eu vou ter uma aula sobre as organelas, que eu vou falar a função de todas as organelas, mas a gente tem um núcleo ali delimitando o material genético. O material genético ele então fica separado, ele fica guardado em um núcleo, em um compartimento específico. Então, além das células ser maiores, além da presença de núcleo, a gente tem a presença de organelas que auxiliam ali em inúmeros processos da célula eucariótica. Vamos comparar aqui a célula animal e vegetal nas semelhanças. Os dois têm presença de núcleo, presença de nucleolo, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, citoesqueleto, membrana plasmática, lisossomos, complexo de Golgi, mitocôndria, citoplasma, peroxissomos e ribossomos. Essas organelas são em comum entre as células vegetal e a célula animal. Quais são as diferenças entre as células eucariontes animal e eucarionte vegetal? Eu vou deixar aqui agora uma tabela mostrando as diferenças entre as células eucariontes animal e células eucariontes vegetal. As células eucariontes animal, elas possuem ali uma membrana plasmática ao redor da célula, né, delimitando a célula. As células eucariontes vegetal, elas possuem a membrana plasmática, mas elas também têm a parede celular. Então, uma das primeiras diferenças é a presença de parede celular, composta principalmente por celulose, no caso das células vegetais. Porém, temos uma exceção. Os fungos, eles possuem célula eucariótica animal e eles possuem parede celular, composta por quitina principalmente, tá? Então, no geral, célula animal não tem parede celular. Porém, a gente tem essa exceção dos fungos, né, que eles possuem parede celular composta por quitina. Também temos o quê? A presença de vacúolo. Vocês podem ver aqui em alguns livros que célula animal não tem vacúolo. Claro, esse vacúolo grande, que ocupa quase 50% da célula que a gente encontra na célula vegetal, as células eucarióticas animal realmente não tem. Porém, eles têm o que a gente chama de vacúolo contrátil, presente nos protozoários, principalmente, né? Então, os protozoários, esse vacúolo contrátil, ele serve ali como uma forma de osmorregulação. Então, à medida que entra água dentro daquele organismo, o vacúolo contrátil vai eliminando essa água para o ambiente, né? Então, é uma forma de osmorregulação desses eucariotos. Mas é um vacúolo reduzido, né? É diferente do vacúolo das plantas, que tem ali também uma função de armazenar substâncias também e de osmorregulação, armazenar água ali também. Das células vegetais, que é um vacúolo muito grande, ocupa boa parte da célula. Presença de plastos, a célula eucarionte não tem plastos e a célula vegetal sim. Dentro dos plastos, nós temos ali os plastos na célula vegetal, eles têm várias funções. Os plastos eles estão ali armazenando algo, como por exemplo, a gente tem ali a presença de cloroplastos, que vai armazenar clorofila, que está relacionado à fotossíntese. Então, nos cloroplastos nós temos a presença de clorofila, que auxilia na fotossíntese, né, da planta. Nós também temos a presença de cromoplastos, que são ali plastos que armazenam pigmentos, que também é o caso da cenoura, por exemplo. A cenoura, ela tem plastos que armazenam ali principalmente carotenoides. Então, elas têm a presença de cromoplastos. A gente também tem o caso de plastos que não armazenam pigmentos, que é o caso dos leucoplastos. O exemplo é o amiloplasto. Sabe a batata? Ela é riquíssima em amido. E os amidos ficam dentro desse plasto chamado amiloplasto. Então, tem até um experimento muito legal, que é você pegar iodo, né, e jogar na batata. Você vai ver que ele vai marcar, porque a batata é rica em amido e o amido, ele reage ali com o iodo. Então, amiloplastos armazenam o amido, que é o exemplo da batata. Nelas, mais uma organela que está muito relacionada à divisão celular é o centríolo. Ao longo ali da mitose, o centríolo e meiose, né, o centríolo migram, né, na célula eucariótica animal para as extremidades, para poder auxiliar ali na divisão celular. Porém,
Na célula vegetal nem sempre ele vai estar presente, porque essa questão de divisão celular da célula vegetal é um pouco diferente da célula animal. Então, a gente tem centríolos presentes na célula animal e na vegetal não. E parede celular, que eu já comentei logo no início, que a célula vegetal vai ter presente e a animal ausente, exceto o exemplo dos fungos. Então, vamos ver se a gente aprendeu as principais características das células eucariontes e também as diferenças da célula eucarionte animal da célula eucarionte vegetal. Vamos fazer um exercício, esse exercício que é no Enem de 2016. Então, vamos lá. Um pesquisador preparou um fragmento do caule de uma flor de margarida para que pudesse ser observado em microscopia óptica. Também preparou um fragmento de pele de rato com a mesma finalidade. Infelizmente, após algum descuido, as amostras foram misturadas. Que estruturas celulares permitiriam a separação das amostras serem reconhecidas? Então, ele misturou ali as amostras e agora ele vai ter que analisar e tentar reconhecer qual é animal, qual é vegetal. Ribossomos e mitocôndrias ausentes nas células animais? Não, nós sabemos que os ribossomos e as mitocôndrias estão presentes nos dois tipos celulares. Centríolos e lisossomos, organelas muito numerosas nas plantas. Lembra quando eu mostrei a tabela comparando célula animal e célula vegetal? E eu mostrei que os centríolos, eles são variáveis na célula vegetal, nem sempre presentes. Na célula animal, sempre presentes. Então, aqui a gente já vê que tem um erro, né? A gente sabe que os centríolos, eles não são tão presentes assim na célula vegetal. Envoltório nuclear e nucleolo, características de células eucarióticas, sim, mas a célula vegetal e a célula animal são células eucarióticas. Ele não vai conseguir diferenciar as duas apenas com a presença de núcleo e nucleolo, né, envoltório nuclear e nucleolo, porque as duas células vão ter. Lisossomos e peroxissomos, organelas exclusivas das células vegetais. Não. Quando eu mostro ali as diferenças das células, quando eu mostrei aquela tabela, eu mostrei as principais diferenças. E a gente não viu ali nem lisossomos, nem peroxissomos, pois são organelas que nós encontramos nas células eucarióticas, animal e vegetal. Por último, letra E, parede celular e cloroplastos, estrutura características das células vegetais. Sim, então a resposta correta seria a letra E, porque nós temos a parede celular de celulose presente nas todas as células vegetais, apesar de a gente ter ali a exceção do fungo da parede celular, ele fala que ele pegou da pele de um rato. Animal no geral, né, os animais no geral, eles não têm parede celular, tá? A exceção é o fungo, então aqui não se encaixaria de qualquer forma essa questão de parede celular. Então a resposta certa é a letra E. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Por favor, não esqueça de me seguir, de deixar um like e também de me acompanhar nas outras redes sociais. E é isso.